Oi, eu sou a Carol, eu sou fundadora do Namá, sou professora aqui também, sou praticante de yoga há alguns anos e sou profundamente apaixonada por essa ferramenta que tanto me transforma. Eu conheci o yoga há muitos anos atrás, eu acho que foi uma ferramenta apresentada pela minha irmã e depois minha mãe sugeriu, numa época de muitos estudos, que eu começasse a praticar. O curioso é que eu detestei a yoga no início. Eu lembro que eu tinha uma boa professora e ela me explicou que o mais importante era respirar. Eu lembro que ela falou que se todo mundo do mundo soubesse respirar, a gente teria um mundo melhor. E aquilo foi o que me prendeu, porque a prática física, a parte das posturas, eu não me apaixonei, não à primeira vista. E aí depois eu fui conhecendo outras modalidades, os professores, fui e voltava, fazia um pouquinho, parava. Até que uma hora eu fiquei consistente. Houve um momento da minha vida que yoga foi uma ferramenta meio de salvação assim para mim, me colocava no meu eixo. E quando eu percebi que essa prática me trazia para o meu eixo, eu quis crescer, né? O hábito de praticar, quis crescer a minha frequência no meu tapete. E aí eu fui ficando curiosa, até que eu fiz uma formação de Hatha, depois fiz uma formação de Hot, que foi na Califórnia, e depois eu fiz uma formação de Tantra, e depois eu fiz um intensivo de Ashtanga. E aí hoje eu sou uma professora, né, mais de Ashtanga, porque é a modalidade que eu pratico, eu acho mais fácil passar para o aluno aquilo que eu integro no meu corpo, mas eu ainda dou umas aulinhas que são das modalidades prévias, porque gosto, porque tenho saudade. E é isso, o yoga me transformou e me transforma muito a cada dia. Por isso que eu sou tão apaixonada por essa prática. Sim. Eu sou praticante de Ashtanga, mas eu já fui praticante de Hatha, de Hot Yoga, de Vinyasa. Ashtanga, quando eu comecei a praticar Ashtanga, eu me apaixonei. E por quê? Porque é uma prática de sequência fixa. Isso me faz ser obrigada a enfrentar algumas posturas que nas outras práticas, onde eu tinha mais liberdade para criar minha própria sequência, né, para escolher o que praticar, eu evitava. Porque a verdade é que a postura que a gente mais evita normalmente é a que a gente mais precisa. Então, existe aquela tentação de repetir e fazer aquelas nas quais a gente se sai bem, né? Nas quais a gente já é bom. Quando eu conheci o Ashtanga, eu tive que enfrentar alguns obstáculos na prática. E esses obstáculos trouxeram à tona algumas partes minhas, que também vêm à tona quando eu enfrento os obstáculos fora do tapete. Então, uma vez que eu tenho que lidar, às vezes, com a minha impaciência, com o meu ego, com a minha frustração, com a minha autocobrança, com a minha competitividade dentro do tapete, e eu consigo digerir e transpor isso, eu trago isso para fora do tapete. Então, para mim, foi uma prática que trouxe profundas transformações no modo de viver, e não simplesmente no modo de praticar yoga. Isso que é a modalidade que eu escolhi, mas, de novo, isso é muito pessoal. Todo dia. Eu não vou falar que eu tô brincando, porque eu não tô. Gente, o que traz o resultado é a consistência. As pessoas, às vezes, elas fazem, sei lá, academia todos os dias e fazem yoga uma vez por semana. É melhor que não fazer nada? Com certeza é melhor do que não fazer nada. Algum contato com o yoga é melhor do que nenhum contato com o yoga. Mas, se você praticar... Eu pratico 6 vezes por semana e descanso um dia na semana. Esse dia de descanso também ele é importante. A verdade é que se a gente praticar com consistência, a gente vai ganhando domínio, né, do nosso corpo e principalmente da nossa mente. Então, tudo que a gente faz de forma consistente, a gente consegue incorporar de forma mais sólida. Para a gente masterizar qualquer coisa, a gente tem que ser consistente naquilo, né? E não é só sobre masterizar as posturas, os asanas, os movimentos do corpo, não. Vai muito além disso. Imagina que todos os dias você separa um tempo do seu dia para estar em silêncio, olhando para dentro, percebendo o seu corpo e percebendo a sua respiração. Isso é uma prática meditativa, porque corpo e respiração estão sempre no momento presente. Então, todo dia você estende o seu tapete e se convida a estar no agora. O poder que isso tem para muito além das posturas é imensurável.
E é claro que quem pratica com mais consistência vai perceber esses resultados muito mais rápido. Quem não tem bom alongamento é a pessoa que mais precisa de praticar yoga, porque a gente quer envelhecer bem, a gente quer sentir o nosso corpo bem, a gente quer ficar bem dentro do nosso templo, né? Porque aqui nesse plano é esse corpo que a gente tem, então a gente tem que cuidar bem dele. Então, quem não tem bom alongamento são as pessoas que mais precisam do yoga. O que eu acho que acontece hoje, especialmente com as redes sociais, a parte das posturas fica muito visível. E aí fica parecendo que yoga é acrobacia, porque a gente, querendo ou não, a gente vai postar a postura que a gente faz bonitinha. A gente não vai postar aquela bem basiquinha que todo mundo consegue fazer ou aquela que a gente está ainda aprendendo a fazer. Isso gera uma impressão errada de que yoga é só para quem é forte, para quem é flexível e para quem já nasceu no Cirque du Soleil. Isso não é verdade. A maioria das coisas que hoje eu faço, a maioria das fotos, se vocês forem entrar lá no meu Instagram, foram de posturas muito construídas, com muito suor, com prática diária e com consistência. Eu não era a pessoa mais encurtada do mundo, mas também nem de longe a mais flexível ou a mais forte do mundo. Mas eu fui construindo isso. Então, é fundamental a gente entender que a flexibilidade, a força, a concentração, a aquietação mental e até o domínio da respiração, isso vai nascendo, né? O Patabi Joyce falava, pratique e tudo virá. E eu sou muito fã dessa frase, porque de fato, algumas vezes, algumas posturas que eu comecei a tentar, eu falava, não, essa aqui vai ser para a próxima vida, impossível. E aí passa alguns meses, a gente vai praticando e respirando, e com um pouquinho de desapego também, tem horas que a gente tem que, com perdão da palavra, meio que ligar o foda-se pro resultado da postura e só pensar na prática. E na hora que você vê, um dia você acorda, estende seu tapete e nasceu, brotou a postura. Então não é sobre ser flexível, é sobre ser disciplinado para construir aquilo que nos falta, seja flexibilidade, seja força, seja aquietamento mental, seja respiração. Para mim é sobre isso. Pode praticar no período menstrual. Na verdade, existem vários pensamentos sobre isso. Há quem pratique, há quem não pratique. Eu, em alguns ciclos, pratico quando eu estou me sentindo bem com a energia. E se eu sentir que naquele mês meu ciclo está me deixando um pouquinho sem energia ou que eu estou precisando descansar, eu respeito. Eu escuto o meu corpo mais do que eu escuto um dogma de alguém que falou pode ou não pode, sabe? Eu acho que se a gente afinar a escuta do nosso corpo e quando a gente pratica com consistência, isso vai vindo de forma muito natural, aí a gente não precisa muito ficar consultando, posso ou não posso? A gente vai sentir se é adequado fazer a prática ou não naquele dia, se a gente vai precisar, de repente, adaptar a prática naquele dia ou se não. De novo, eu acho que é muito individual, mas eu acho que aí depende mais de uma escuta verdadeira do próprio corpo, porque o ego pode entrar na frente, né? E se a gente tem uma tendência a ser um pouquinho mais indisciplinado e preguiçoso, a gente vai sempre pegar os dias do ciclo para não praticar, mesmo que, sei lá, esteja no último dia, já seja super natural fazer a prática. Então tem que de fato escutar seu corpo. O que seu corpo está te contando sobre o seu ciclo naquele mês? Tem a questão das invertidas, né? Das posturas invertidas. Existem de fato algumas vertentes do yoga e alguns professores que sugerem que as mulheres evitem esse tipo de postura no ciclo menstrual. Tem uma explicação fisiológica e energética para isso, mas tentando ser bem objetiva, de novo eu acho que escuta seu corpo. Você vai saber se naquele dia, naquele ciclo, tá tudo bem fazer as invertidas. Você vai testar. Eu tenho vários casos de pessoas que fizeram as inversões mesmo no ciclo por algum tempo e depois perceberam que aquilo não fazia bem para elas. E tem outros casos de pessoas que sempre fazem, sempre fizeram e que tudo bem. Como vai ser para você, só você vai poder dizer. Yoga não é sobre isso, tá? Não mesmo. Mas que isso pode ser uma das consequências da prática física do yoga? Pode. Vai depender de outros fatores que vão além do yoga, né? Da sua alimentação, da sua rotina, dos seus hábitos. E vai depender muito do tipo de modalidade de prática que você escolhe fazer, da frequência que você faz e
da sua disciplina, da energia que você coloca na sua prática. Porque, no fundo, yoga é muito democrático, né? Numa mesma aula podem ter duas pessoas que estão com o tapetinho ali lado a lado. Uma está colocando muita energia e a outra está pegando super leve. É possível fazer isso. Então, é muito mais um processo individual de quanta energia você coloca, qual modalidade você escolhe, quantas vezes você pratica por semana, por quanto tempo por dia, se você pratica em jejum ou não, é muito individual. Então, o emagrecimento pode ser uma das consequências da prática de yoga, mas é muito importante deixar claro que não é sobre isso, não é o objetivo. Não, para mim yoga não é religião. Deve ter gente que pensa e que leva como se fosse, tá? Como a pergunta está sendo feita para mim, eu vou responder por mim. Não, uma filosofia de vida. É quando a gente alinha o agir, o pensar, o falar e o sentir, não é isso? É uma ferramenta poderosa de autotransformação. É isso. Eu acho que essa frase, para mim, define bem o que o yoga simboliza na minha vida. Uma poderosa ferramenta de autotransformação. A gente usa o corpo, a respiração, as posturas, o nosso tapetinho para se transformar. Essa pergunta é bem clássica. Quem nunca escutou, né, ou nunca falou que é muito ansioso para fazer yoga, yoga é muito parado para mim, eu sou hiperativo e não consigo ficar parado, respirando, meditando no meu tapetinho. Tá. Bom, primeiro talvez você nunca tenha tentado praticar yoga, porque, de novo, as pessoas mais ansiosas são as que mais precisam do yoga. E, felizmente, o yoga ele é um guarda-chuva amplo. Atualmente. Existem muitas modalidades, tem as clássicas, tem as mais modernas. Então, para os ansiosos, para as mentes mais agitadas, talvez uma prática que dê muito espaço para a mente viajar para longe, onde as permanências são muito longas e as posturas não desafiam tanto a mente, obrigando a mente a ficar no momento presente, talvez essas práticas sejam mais desafiadoras. Mas você sugerir para essas pessoas ansiosas essas práticas que vão desafiá-las e talvez deixá-las ainda mais ansiosas no início, talvez faça com que elas criem repulsa pelo yoga. Então, de repente, você dá a ela o que ela quer, né? Que provavelmente a mente ansiosa ela vai querer uma prática mais desafiadora, ela vai querer um estímulo físico mais forte, ela vai querer algo que prenda a mente dela no momento presente. E aí depois, quem sabe, você pode sugerir aquilo que talvez ela precise. Tradicionalmente é de manhã, bem cedo, né? Prós e contras. Quem pratica bem cedo sabe que o corpo não acorda na sua melhor forma, digamos assim. Então, de manhã, bem cedo, logo que a gente acabou de acordar, a mente está mais limpa, né, gente? Ela não recebeu ainda tantos estímulos. Então, vai ser mais fácil ficar concentrado. Especialmente se você ainda não abriu o seu celular, não entrou nos seus e-mails, você simplesmente acordou, estendeu o seu tapete e se conectou com você, com a sua respiração e com o seu corpo. Lindo, sua mente vai ficar ali bem mais presente. Do ponto de vista físico, talvez seu corpo demore um pouquinho mais para engrenar, digamos assim. Mas tradicionalmente a prática de yoga ela é feita de manhã bem cedo. Nem sempre isso é possível, né? De novo, cada pessoa tem a sua rotina, cada pessoa tem um estilo de vida. A gente está falando de Ocidente, né? Então não adianta a gente copiar e colar um modelo num contexto completamente diferente e esperar que aquilo caiba na vida de todo mundo. Então, se para você o que funciona é praticar à noite, ótimo. Eu acho que o melhor horário é aquele que cabe na sua rotina, de forma que você possa ter uma prática consistente. À noite o corpo vai estar mais solto, mas a mente já foi muito, muito bombardeada. Talvez seja mais difícil se concentrar. Testa, vê o que funciona para você. Yoga e alimentação. A gente poderia falar 1 hora sobre isso. Não só sobre o horário para se alimentar antes ou depois da prática, mas dá para aprofundar muito nesse tema. Mas ok, eu vou tentar ser objetiva e me ater à pergunta.
Melhor hora para praticar. Eu acho complicado praticar yoga tendo se alimentado. Eu gosto de praticar em jejum e é a minha sugestão. Porque na prática a gente faz torções, porque a gente quer estar com toda a nossa disponibilidade de energia. Então, quando eu acabei de me alimentar, a minha energia vai para a minha digestão um pouquinho. E aí a minha digestão vai roubar um pouquinho, sugar um pouquinho da minha energia. Quando eu for fazer uma torção intensa, se eu acabei de me alimentar, eu não vou me sentir bem. Não há como se sentir bem numa torção tendo se alimentado. Imagina as invertidas, as inversões depois de se alimentar. Então o ideal é que seu corpo esteja limpo, sabe? Sua máquina, que é o seu corpo, esteja limpa, desimpedida. Aí você faz a sua prática, depois você se alimenta. Vai depender da modalidade de yoga que você está praticando, do seu professor. Tem alguns estúdios, inclusive, que total impedem o aluno de entrar com a garrafinha. Algumas modalidades, por exemplo, as práticas na sala aquecida, eu acho até cruel você dizer que a pessoa não pode tomar um gole d'água ali no meio da aula. Mas não é recomendável, de fato, que ela escolha fazer a hidratação numa sala aquecida durante a aula. A gente recomenda que a hidratação na sala aquecida seja feita antes da aula e depois da aula. Um golinho ali durante a aula, se estiver muito desafiador, ok. Mas uma garrafa inteira de água vai deixar o seu corpo pesado, né? Você vai encher o seu estômago de água e depois vai fazer uma invertida, uma torção, mesma coisa, não vai funcionar muito bem. Ainda tem uma questão que vai além disso, que é o Agni. O Agni é o nosso fogo interior, que a gente constrói na prática de yoga através da respiração. E aí imagina que você levantou ali, você fez uma fogueirinha, uma lareirinha, colocou ar ali, foi acendendo, acendeu, estabilizou aquele fogo. Tá lá o seu Agni na sua prática, presente, lindo, etc. Aí de repente você pega uma garrafa de água gelada no meio da prática e manda para dentro. Pronto, apagou seu Agni. Apagou a sua fogueirinha. Então, nesse sentido, dessa visão mais energética e até um pouquinho biológica, a gente recomenda a não ingestão de águas durante as práticas. Vai variar de professor para professor. Na minha modalidade, no Ashtanga, nas minhas aulas, eu sugiro que não, a não ser que eu esteja, por algum motivo, dando aula na sala aquecida. E aí é o que eu falei, pequenos goles são bem-vindos, mas a hidratação sempre antes ou depois. Eu lembro, eu acho que todo mundo já escutou isso da mãe, né? Quando tá num momento de desespero, ainda quando a gente é criança, a mãe fala, respira. E a gente não entende muito o que isso significa. Pois aí depois vem o yoga já na idade adulta, quando a gente tem mais maturidade e nos ensina a respirar. Esse eu acho que é a grande sacada. Quando eu faço uma prática no meu tapete, eu coordeno os movimentos do meu corpo com a respiração e isso me obriga a ficar presente. E eu tenho ali todos os dias 2 horas que são minhas. Aquelas horas são minhas, meu telefone tá desligado, meus filhos não vão me chamar, ninguém vai me interromper, sou eu comigo, meu corpo respirando. Os benefícios disso para minha mente, eles são profundos, imensos. O estado que eu atinjo quando eu termino minha prática de yoga é um encontro com o meu próprio eixo. E quem dera se eu pudesse passar o resto do meu dia, as outras 22 horas nesse estado. Não acontece. E aí, como é que eu faço para voltar para ele? Eu respiro. Então, o yoga me trouxe essa ferramenta de brinde, essa consciência da respiração que me permite voltar ao estado de yoga, que é onde eu encontro a minha mente mais serena, onde eu percebo com muito mais clareza as situações. Eu sinto que, quando eu estou nesse estado, eu olho para as coisas de uma forma mais objetiva. Tem menos falação na minha mente, tem menos julgamento, tem menos memórias entrando na frente daquilo que eu vejo e da forma que eu interpreto as coisas que eu vivo, vejo e experiencio. Então, a prática consistente do yoga, ela traz essa objetividade na observação e até na auto-observação. Ela traz essa proximidade com a respiração, que é uma ferramenta indiscutivelmente muito poderosa. Ela traz presença, ela traz benefícios para o sono, para o corpo, para a nossa saúde, para a nossa digestão. Infinitos benefícios. E ela nos faz perceber
e conhecer muito sobre nós mesmos, sabe? Porque se a gente estiver disponível para encarar no nosso tapete as nossas sombras, e elas vão aparecer ali, mas a gente só vai ver se a gente quiser. Se a gente estiver disponível para perceber isso, a gente ganha muito autoconhecimento. A gente percebe muitos padrões tóxicos e que talvez respirando e estando presente, ganhando clareza, a gente pode liberar, transformar e ressignificar.